Olá, meu nome é Caio, sou aluno de mestrado do Instituto de Física de São Carlos, sob orientação do professor Igor Policarpov, e vou fazer a apresentação do meu trabalho, que consiste na produção de oligosacarídeos a partir de pré-tratamentos verdes em resíduos agroindustriais e aplicação enzimática. Esse trabalho se desenvolve junto ao grupo de biotecnologia molecular e visa a obtenção de produtos de valor agregado a partir de rejeitos abundantes da agroindústria. Primeiramente, vamos fazer a contextualização e apresentar as motivações e objetivos do nosso trabalho. É sabido que a indústria agrícola é um dos principais motores da economia brasileira, respondendo por uma fatia significativa do PIB do nosso país. Por essa razão, os resíduos oriundos dessa indústria são muito abundantes e também variados. Daí, é natural que surja o interesse em estudar alternativas para reaproveitar esse material. Resíduos como o bagaço de cana-de-açúcar, o sabugo de milho e a borra de café são exemplos de materiais lignocelulósicos, pois são constituídos por três principais polímeros: a celulose, a hemicelulose e a lignina. Particularmente, é na hemicelulose que estamos interessados, pois nessa fração encontramos polissacarídeos como o xilano, que está representado aqui na figura 1 por essas estrelas alaranjadas, e também o manano, que está representado pelas bolinhas verdes. Em particular, o bagaço de cana-de-açúcar e o sabugo de milho são ricos em xilano, ao passo que a borra de café é rica em manano. O intuito do nosso estudo é promover a quebra desses polissacarídeos, gerando carboidratos menores, os oligosacarídeos. Recentemente, têm sido estudadas algumas propriedades dos oligosacarídeos, como seu efeito pré-biótico, seu efeito anti-inflamatório e efeito antioxidante. Essas características têm chamado a atenção da indústria farmacêutica, alimentícia e de ração animal, por exemplo. Aqui no nosso trabalho, nós vamos dar ênfase à produção de oligosacarídeos empregando enzimas conhecidas como glicosil-hidrolases, que vão promover a quebra da ligação glicosídica que existe nos polissacarídeos, como o xilano e o manano. Vamos então apresentar os métodos e as técnicas que desenvolvemos ao longo do nosso trabalho até aqui. Para a primeira frente, que consiste na identificação e na produção de alvos enzimáticos, a primeira etapa consiste na triagem de bancos de dados como o CASE e o GenBank. A partir desses bancos de dados e lançando mão de ferramentas bioinformáticas, como o BLAST, que é uma ferramenta de alinhamento de sequências, podemos identificar possíveis candidatos a enzimas com atividades hemicelulase, que é o que desejamos. Uma vez que esses alvos são identificados, nós solicitamos a síntese do DNA contendo a sequência da proteína de interesse. Esse fragmento de DNA, então, é amplificado por meio da técnica de PCR. Uma vez amplificada a sequência de interesse, estamos aptos a seguir ao passo de clonagem em sistema Lick, um método que foi previamente descrito em um trabalho de Camille Policarpov no ano de 2014. Para isso, utilizaremos o vetor PET-TRX1A, que se caracteriza pela presença de uma sequência codificante do peptídeo tiorredoxina. Esse peptídeo favorecerá a solubilidade da nossa proteína. Além disso, esse vetor apresenta também uma sequência que originará uma cauda de histidinas na nossa proteína de interesse. Finalmente, também podemos encontrar nesse vetor uma sequência que provê resistência ao antibiótico canamicina. Uma vez que nossa proteína de interesse foi corretamente inserida no vetor PET-TRX1A, este está apto a ser transformado em bactérias E. coli da cepa DH5-alfa. Essa cepa é própria para a replicação desse vetor fechado. A proliferação das células DH5-alfa representa, por consequência, a replicação do vetor que contém a sequência da nossa proteína de interesse. O próximo passo, então, é realizar a lise da célula e purificar o extrato celular, de modo a obtermos o vetor purificado. Uma vez purificado, o vetor está apto a ser transformado em uma cepa de expressão. No caso, utilizaremos a cepa Arctic Express, que se caracteriza pela coexpressão de duas chaperoninas, que vão auxiliar no processo de enovelamento da nossa proteína. Em seguida, nós realizamos o cultivo dessas células Arctic Express
em placas de 24 poços. Afinal, nós estamos trabalhando com mais de uma proteína ao mesmo tempo. Após o crescimento celular, as células são então lisadas e o conteúdo celular é purificado por meio de cromatografia de afinidade, utilizando uma resina de níquel. Como eu havia apontado anteriormente, a nossa proteína apresentará uma cauda de histidinas. Essa cauda é capaz de promover interações com o níquel imobilizado na coluna, de maneira a separar a proteína de interesse do resto do extrato celular. Nós avaliamos as etapas de purificação por meio de gel em condições desnaturantes SDS-PAGE com 15% de acrilamida. A segunda frente do nosso trabalho se ocupa da caracterização química da biomassa. No caso, nós realizamos a caracterização da borra de café. As técnicas que apresentamos aqui baseiam-se em protocolos do National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos, que são referência na comunidade científica no contexto de caracterização de biomassas. O primeiro passo da caracterização química consiste na remoção dos extrativos, que são compostos como ceras, gorduras e compostos inorgânicos que dificultarão a determinação de elementos estruturais da nossa biomassa nos passos seguintes. Essa remoção se dá em um equipamento Soxhlet, utilizando um solvente orgânico. No caso, nós utilizamos um ciclo de 8 horas de extração com etanol absoluto, seguido de 9 ciclos, cada um de 8 horas, de extração com água. A biomassa sem os extrativos pode então seguir para a caracterização de seus elementos estruturais. O primeiro caminho é a determinação de carboidratos estruturais, que constituem a celulose e a hemicelulose. Para realizar essa determinação, nós vamos hidrolisar a nossa biomassa livre de extrativos com ácido concentrado. No caso, utilizamos ácido sulfúrico, 72%, por 7 minutos a 50 graus Celsius, sob agitação. Em seguida, as frações sólida e líquida foram separadas por meio de filtração. A fração sólida retida no filtro foi então pesada. Ela corresponde à lignina. Por sua vez, a fração líquida foi analisada em cromatografia de troca aniônica de alta performance para a determinação dos monossacarídeos fundamentais, como a glicose, a xilose, a manose, arabinose e galactose, por exemplo. Em paralelo, foi realizada a queima da biomassa livre de extrativos para a determinação do teor de cinzas. Para isso, utilizamos uma mufla, onde a biomassa foi sujeita a 200 graus Celsius por 30 minutos, 400 graus Celsius por 1 hora e 550 graus Celsius por 4 horas. Após a queima, o conteúdo de cinzas foi pesado e a proporção com relação à massa inicial foi calculada. Finalmente, realizamos também a determinação do teor de proteínas na borra de café. Para isso, misturamos a nossa biomassa a uma solução capaz de extrair as proteínas, que consiste de 0,1 molar de hidróxido de sódio e 3,5% de cloreto de sódio. Essa mistura foi incubada em banho a 60 graus Celsius por 90 minutos, e as frações sólida e líquida foram separadas por meio de centrifugação. A determinação da quantidade de proteínas foi realizada a partir da fração líquida, utilizando o método de Bradford e usando uma curva de calibração de albumina de soro bovino. Por fim, vamos apresentar os resultados e as conclusões do nosso trabalho até esse momento. Na frente que se ocupa da identificação e da produção de proteínas, nós somos capazes de produzir e purificar com sucesso 4 beta-mananases da família GH113, uma família relativamente recente e pouco caracterizada até o momento. Elas estão indicadas por flechas pretas no gel SDS-PAGE, que está mostrado à esquerda, a figura 4. Além disso, produzimos também 3 beta-mananases da família GH26, que estão representadas por flechas verdes, 2 beta-mananases da família GH5, que estão representadas na cor laranja, uma alfa-mananase da família GH76 e uma alfa-galactosidase da família GH97. Houve casos em que foi possível obter mais de uma colônia de Arctic Express contendo o nosso gene de interesse. Por essa razão, uma mesma proteína pode estar representada mais de uma vez
na imagem do gel SDS-PAGE, que consiste essencialmente em colunas de fração ligada e fração não ligada à coluna de níquel intercaladas. As flechas indicam as nossas proteínas de interesse que se encontraram na fração ligada à coluna. Por essas proteínas se apresentarem como bandas únicas no gel, concluímos que a purificação foi conduzida com sucesso. Então, os próximos passos nessa frente de trabalho consistem na caracterização bioquímica dos alvos que nós conseguimos expressar e purificar com sucesso. Essa caracterização envolve testes de concentração, tempo, determinação de pH e temperatura ótimos, determinação de estabilidade, melhor tampão e melhor substrato. Esses dados serão fundamentais para que nós possamos conduzir os nossos estudos sempre com os alvos mais eficientes possíveis, tendo em vista o nosso objetivo de produção de oligosacarídeos a partir dos rejeitos agroindustriais. Na frente da caracterização química da biomassa, nós somos capazes de determinar a composição química da borra de café. Esse material tem como principal constituinte os extrativos, que respondem por mais de 1/3 do peso seco da borra de café. Em termos de carboidratos estruturais, é a hemicelulose a fração mais significativa que constitui a borra de café. Uma análise mais aprofundada a respeito da constituição da hemicelulose aponta a presença majoritária de manose, seguida de galactose, e uma pequena fração de arabinose como constituintes da hemicelulose. Isso reforça dados da literatura que apontam que galactomananos e arabinogalactanos são os principais polissacarídeos presentes na hemicelulose da borra de café. Além disso, fica demonstrado que a borra de café é um substrato adequado para a produção de monooligosacarídeos, que é um dos objetivos do nosso trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção e eu gostaria de fazer agradecimentos especiais ao Instituto de Física de São Carlos por disponibilizar uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento do nosso trabalho e à Fundação de Apoio à Física e à Química que financia o nosso projeto.